133 milhões de americanos foram obrigados a assistir a um show de um artista latino, cantando 100% em espanhol, justamente no evento mais sagrado dos Estados Unidos. Trump não aguentou, ficou irritado, saiu reclamando e ainda chamou o Bad Bunny de nojento. Soa como birra de criança mimada, né? Mas a real é que você não tem noção do tamanho do impacto do que acabou de acontecer. Continue assistindo que eu te explico toda a fofoca dos bastidores. Um contexto rápido para você sacar a confusão: Bad Bunny é porto-riquenho, simplesmente o maior artista do planeta. Na semana passada, ele levou um Grammy e ainda soltou um Ice Out no palco. Um detalhe importante: o ICE é a polícia de imigração usada pelo Trump para tocar deportações em massa. A NFL vai lá e chama o cara pro Super Bowl com 133 milhões de pessoas assistindo ao vivo. E o que ele faz? Decide cantar exclusivamente em espanhol no evento mais patriótico e americano do ano. O show tinha uma plantação de cana-de-açúcar no palco, dançarinos vestidos como trabalhadores rurais pobres. Na música El Apagão, postes de luz explodiam, uma crítica direta aos apagões em Porto Rico, que Trump ignorou durante seu governo. No final, ele segurou uma bola de futebol americano com a frase: "A única coisa mais forte que o ódio é o amor." E então gritou o nome de todos os países latinos, incluindo o Brasil. Trump não se segurou. Saiu do show e foi direto para o Truth Social. Ninguém entende uma palavra do que esse cara tá dizendo. A dança é nojenta, especialmente para as crianças. Um tapa na cara do nosso país. Ele classificou a apresentação como um dos piores shows da história do Super Bowl. A internet explodiu, com o mundo dividido, mas a treta real, ela tinha começado semanas antes. Por que Bad Bunny quase cancelou o show do Super Bowl e quase ninguém sabe disso? Dias antes do evento, Kristi Noem, secretária de Segurança Interna do governo Trump, deu uma entrevista dizendo que agentes do ICE estariam em todo lugar no Super Bowl. Tradução direta: uma ameaça velada de que o maior evento do país poderia ser usado para prender imigrantes indocumentados. Quando isso chegou ao Bad Bunny, o clima fechou. Ensaios travaram, negociação parou. O show quase foi cancelado. Não era sobre música, era sobre mensagem e sobre quem estaria seguro ali. Ele só voltou a negociar depois de exigir cláusula contratual. Segurança do estádio seria 100% privada. Zero colaboração com ICE. Zero risco para os fãs latinos presentes. A NFL aceitou porque sabia, sem Bad Bunny perdia. A audiência latina que vale bilhões. Mas o governo Trump ficou furioso com todas essas exigências. Tem mais um detalhe que quase ninguém percebeu. Em 2025, Bad Bunny simplesmente excluiu os Estados Unidos inteiros da turnê mundial dele. Nenhum show em território americano. Ele não queria que os concertos virassem alvos do ICE. Bad Bunny se recusou a lucrar enquanto fãs corriam o risco de serem detidos ou deportados ainda na fila do ingresso. O Super Bowl foi a única exceção que ele abriu. Agora repare no movimento genial. Ele não tentou convencer o conservador americano de nada. Em vez disso, usou o próprio sistema deles: NFL, Apple Music e a segurança privada do estádio como escudo para a mensagem dele. Entrou no território do Trump, cantou em espanhol no horário mais nobre da TV e obrigou 133 milhões de pessoas a assistir, gostando ou não. Um verdadeiro cavalo de Troia. E o Trump mordeu a isca bonitinho. Ao atacar Bad Bunny, minutos depois do show, fez exatamente o serviço que o artista precisava. Pegou um cantor de reggaeton e coroou como líder político da resistência latina. Missão cumprida, porque a partir dali ele deixou de ser só músico. Virou símbolo, virou mártir, virou bandeira. E o melhor detalhe, foi Trump quem entregou tudo isso embrulhado para presente. Isso aí não é reação impulsiva, é roteiro seguido à risca. Os conservadores tentaram assistir outra coisa, um show alternativo durante o intervalo. A Turning Point transmitiu Kid Rock no YouTube, refúgio oficial de quem se recusava a assistir aquela bagunça latina. E o resultado? 5 milhões foram ver Kid Rock, 133 milhões ficaram com Bad Bunny. Mas o detalhe mais sombrio vem agora. O governo usou os dados de quem escolheu Kid Rock para mapear, com precisão cirúrgica, a base eleitoral mais fiel. O cantor Bad Bunny não fez um show. Ele deu uma aula prática de guerra psicológica. O palco do Super Bowl foi usado como laboratório. Testar até onde cultura popular consegue enfrentar poder político bruto. A resposta veio em tempo real. Consegue, e com força. Trump mordeu a isca. Reagiu no impulso. Atacou publicamente. E no que deu isso, se queimou sozinho. Transformou Bad Bunny em mártir. E sem perceber, energizou a base latina, jovem e politicamente ativa. Nada disso foi espontâneo.
Nada foi excesso emocional. Tudo foi cálculo. E o detalhe que fecha o quebra-cabeça. Isso acontece há 9 meses das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Agora o próximo capítulo já tem data e palco. Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos. Não estamos falando de um evento doméstico. Estamos falando de bilhões de espectadores globais e milhões de estrangeiros entrando no país. Latinos, brasileiros, africanos, europeus. Se o Super Bowl foi um teste de estresse cultural, a Copa será um teste de soberania simbólica. Para um governo com discurso duro sobre imigração, fronteiras e identidade nacional. Um mega-evento multicultural em território americano cria uma contradição estrutural. Você não consegue vender fechamento enquanto depende da circulação global para sustentar o espetáculo. O Super Bowl funcionou como ensaio geral. Mostrou que manifestações culturais latinas não apenas ocupam espaço, elas dominam audiência, narrativa e mobilização digital. A Copa do Mundo eleva isso a outra escala. Não é só turismo, é visibilidade política, é disputa de narrativa sobre quem pertence ao espaço americano. E há um ponto ainda mais sensível. O eleitorado latino é hoje uma força decisiva em estados-chave. Qualquer percepção de hostilidade institucional em meio a um evento global pode gerar efeito rebote eleitoral. O que Bad Bunny demonstrou não foi apenas coragem artística, foi mudança de correlação de forças culturais. A cultura latina deixou de pedir espaço a ocupar em horário nobre, e quando cultura vira massa crítica, ela deixa de ser entretenimento e passa a ser variável política. E no fim das contas não foi só sobre música, não foi só sobre política, foi sobre narrativa. Bad Bunny entendeu uma coisa que muitos dos americanos ainda não entendeu, que cultura move massa. E massa move eleição. Ele não precisou pedir voto, não precisou citar partido, só precisou existir do jeito que é. Cantou em espanhol, falou com quem sempre foi tratado como invisível e obrigou o poder a reagir. E quando o poder reage com raiva, ele revela medo. Trump achou que estava atacando um cantor, mas acabou transformando o artista em símbolo. Criou um mártir cultural e energizou exatamente a base que queria intimidar. Tudo isso há poucos meses das eleições. Coincidência nenhuma. Foi estratégia, foi cálculo, foi guerra psicológica em horário nobre. E no maior palco do planeta, ficou claro. Ficou claro, quem controla a cultura, controla o clima. E quem controla o clima, controla o jogo. Se isso foi só um show ou o início de uma virada histórica, a gente descobre nas urnas. Mas uma coisa é certa, ninguém sai ileso quando a arte decide jogar pesado.